eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. O mundo fala que o negócio é nós estarmos informados. A informação virou um Deus. Abre o celular, é um bombardeio de informações, ou não? O que são as informações? São as vozes do mundo, que é nítido perceber ali uma confusão terrível, ou não? São as vozes. Então, qual o propósito? E não pode ser diferente, não vai ser diferente. Todas essas informações são direções para nossas vidas. São caminhos que estão sendo colocados diante de nós para nós seguirmos as outras vozes. E quando nós percebemos que não há ali um caminho correto, verdadeiro, então isso acaba criando uma confusão na mente das pessoas. E com isso, irmão, o que está ocorrendo é uma inimizade criada pelas informações do mundo. Está havendo guerra entre os seres humanos por discussões por causa das informações do mundo, a maldade que o mundo produz para nós. Amém? Só que aí chega a bendita e maravilhosa palavra do Senhor, a voz do Senhor. Amém? A voz do Senhor. Quando a Bíblia diz que, quando Deus revela que todos pecaram, quando é revelado nas Sagradas Escrituras o pecado, a Bíblia diz que Deus colocou todos debaixo do pecado com um propósito, para que toda boca fique fechada, não tem argumento. Então a voz, que é a vontade do Senhor, chegou para a humanidade para rechaçar a voz humana. Então veio a voz do céu. Nós lemos aqui esses dias, veio uma voz do céu. Essa voz da Bíblia, que foi revelada na Bíblia, é do céu. Amém? Então a Bíblia diz que eu tenho que dar, a Bíblia revela aqui, fomos alertados aqui para prestarmos atenção como vamos ouvir. É um alerta para nós, como nós vamos ouvir a palavra. Amém? E Miqueias diz que é uma ordem para o povo: ouve e presta atenção, porque ouvir é muito diferente de prestar atenção. É muito diferente. Ouvir, a gente escuta o galo cantando, entendeu? A gente escuta muita coisa, está ouvindo, não somos surdos. Agora, prestar atenção está ligado no nosso homem interior. Amém? Amém ou não amém? Então, ouvir é uma coisa, prestar a devida atenção é outra. E a palavra de Deus, que está em jogo, é o destino de nossas almas.
É o destino de nossas almas. Amém? Qual é o normal? E qual é o normal? É claro que nós vamos dar atenção, prestar bastante atenção naquilo em que nós priorizamos. Nós vamos sempre nos inclinarmos para o que nós priorizamos. Se é uma igreja que se reuniu, é óbvio que o Espírito Santo espera que esse povo priorize a glória eterna. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, no mundo moderno, no mundo da informática, das informações, da modernidade, a informação está bombando. Chega informações de tudo quanto é canto do mundo. Amém? Então, e a maioria das informações é inútil, desgraçada, diabólica. A maioria, as vozes do mundo, a maioria não edifica, só arrebenta com a nossa alma. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, então, a palavra do Senhor é um recado para nós. Quando ele vai falar, vai mandar um recado para nós. E esse recado está ligado à eternidade de nossas almas. Amém? Então, qual é o propósito? Temos que ser surdos para as coisas do mundo, mas com os olhos bem ativos para a voz do Senhor. Amém? Por isso que é uma loucura. Viu? Presta bem atenção, o que significa? A gente vai falando e vai vindo a palavra. Não sejais insensatos, mas procura ver qual é a vontade do Senhor. Viver sem a vontade do Senhor significa insensatez, porque vai fazer besteira, vai sofrer. Viver fora da vontade de Deus significa escolher o sofrimento. Isso só quando a fé entra que tu vive isso. E essa palavra gera fé em nós. Então nós temos que prestar atenção como nós estamos ouvindo. O Senhor Jesus deu um alerta para a gente. Presta atenção. Ninguém acende uma lâmpada e depois bota um troço em cima. Ninguém faz isso. Ele também não. Ele acende a candeia e quer que todo mundo veja, porque ele é a luz. Vai ser revelado que ele que fez isso, ele que acendeu e coloca onde eu estiver, eu tenho que ser essa luz. Amém? Amém ou não amém? Então, eu não quero ser contado entre os culpados naquele grande dia. Culpados de quê? De não ter dado a devida atenção, porque naquele grande dia vai ser lembrado as oportunidades que eu tive. Amém? Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando conosco. O homem, ele tende a se colocar na frente de Deus. Ele quer usar as palavras dele. Por isso que a maioria das seitas querem ser salvos pelas obras. Pelas obras é mérito nosso. A Bíblia diz que o mérito é de Cristo. A Bíblia diz que é a autoridade de Jesus que faz todas as coisas. Não é o homem. Não é o homem. O homem quer ser salvo pelos feitos dele. Jesus diz que só dá para ser salvo pelos feitos dele na cruz. Só dá para viver o que Cristo quer pelos méritos dele, pela autoridade que há no nome dele. Amém? Então ninguém acende uma candeia e bota algo em cima. Antes, bota no alto para todo mundo que entrar ver a luz. Quem chegar perto de nós, vê a luz, vê Jesus, vê a salvação dele em nós. Amém? Amém ou não amém? Então, o que acontece? Para ouvir e prestar atenção, o nosso irmão Tiago, ele fala muito bem o que é isso. Ele fala que o ouvir prestando a devida atenção
é praticando. Quem presta atenção, pratica. Quem presta atenção, obedece. Quem deu a devida atenção é porque está praticando. Quem presta atenção, pratica a palavra, porque entende que aquilo é muito bom, entende que agora faz parte da nossa vida, é o nosso dever, porque não é só aceitar como Salvador, mas é aceitar também como Senhor, amém? Porque o que salva é o que governa depois, amém? E os que se sentem salvos adoram ser governado agora, praticando a palavra dele, amém? Amém ou não amém? Então abra a palavra do Senhor em Tiago, e sede cumpridores da palavra e não somente. Então eu posso, olha como é que fica mais fácil, eu posso ser ouvintes e não, fica melhor explicando assim, amém? Em nome de sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, amém, irmão? Isso é para quem ouve e não pratica, fala que isso não pode, amém? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, praticante, irmão, é ouvinte, mas não é cumpridor, ouve, mas não pratica, amém? Está muito explicado, louvado seja Deus. É semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém? Quem ouve e não pratica é alguém que foi revelado como está e depois esqueceu. Por isso que é bom sempre estar lembrando. Então, quando é revelado para você aquilo que vem à memória, que já foi falado, amém? Pode dar até raiva, mas você esqueceu. Então é bom lembrar, porque enquanto estiver lembrando, a chance está sendo dada, amém? É bom, enquanto está se falando, a chance está sendo dada, a oportunidade está sendo dada, porque senão vai esquecer para sempre, amém? Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Então, o praticante, ele pratica, como é que ele faz? 25, aquele porém que se atenta bem, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Agora, a diferença agora, aquele porém, 25, aquele porém já é outro grupo, aquele porém que atenta bem, não dá mole, para a lei, louvar aquele porém que atenta bem, para a lei perfeita. A lei perfeita veio habitar em nós, a lei perfeita foi que nos salvou, a lei perfeita é Jesus, a lei perfeita é a presença do Espírito Santo, a lei perfeita é o Evangelho, a lei perfeita da liberdade, a lei perfeita, presta atenção, agora temos uma lei dentro de nós que ela é perfeita, é a lei perfeita da liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a perfeita liberdade chegou. Amém? Melhorou esse texto? Mas é para quem? Para aqueles que atentam bem. Não é aqueles que ficam discutindo, não é aqueles que ficam só falando da história de Jesus, ou discutindo e condenando quem prega a palavra. Não, é para quem atenta bem e quer, porque quer ser liberto mais. Amém? E nisso, persevera. Persevera, prestou atenção, persevera, e nisso persevera, não é meia hora, não é 40 minutos,
para a honra e glória do Senhor, já tem 17 anos. E se completar 30 em nome de Jesus, que a graça dele esteja sobre a minha vida, para perseverar até o final, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é meia hora, não é 2 dias, não é uma semana, não é 2 minutos pregando uma verdade, é 30 anos, 40 anos, é 20 anos, é 15 anos. Persevera, de glória em glória, não em ruína em ruína. Persevera, o crescimento sendo uma realidade. Então, isso é o quê? Viu que o cristianismo é uma vida ativa na obra, em seu feito. Então, em nome de Jesus, eu me examino nesse momento e vejo o que eu estou fazendo. Nada. O que significa nada, irmão? Significa que eu não faço parte dos tais, que eu estou ouvindo, mas não estou dando a devida atenção. Não só que não, irmão, que graças ao Senhor Jesus, essa mensagem tem mais gente escutando. A fé ela é viva, a salvação é eterna, a salvação jorra, tu vai em busca da eternidade, querendo conhecer mais Jesus, querendo salvar mais almas. Amém? Glória, então não é um ouvinte esquecido, não esquece, fica atento, amém? E vai ser um bem-aventurado quando estiver orando, quando estiver lendo a Bíblia, vai sentir a graça de Deus em sua vida e na do próximo, amém? Agindo lá, em nome do Senhor. Vamos para 1 João. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Amém? Essa é a mensagem que dele ouvimos. Quem? Ele quem? Ele quem? Quem está falando é o apóstolo. Quem falou, conversou com eles foi Jesus, Senhor, o próprio Deus encarnado. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Olha o recado de Deus agora para nós. Essa é a mensagem que dele é ouvir. Estou anunciando que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém, irmão? Prestou atenção? Vamos dar a devida atenção na palavra. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, em nome de Jesus, irmão, viu que nós lemos antes? Ouve e pratica. Quem não pratica está em trevas. Quem não pratica está em trevas. E se disser que tem comunhão com ele, mente. Mente. Amém? É o que o texto está falando. Porque quem está na luz, como ele na luz está, não anda mais em trevas. Mas quem diz que tem comunhão com ele e anda em trevas, está mentindo. E a verdade dele não está aqui. Amém? Isso é ensinamento bíblico. Amém? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se andarmos na luz, não em trevas, praticando a palavra, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se ocorrer isso, tenha certeza que todos os pecados de vocês estão perdoados. Vocês estão limpos de todos os pecados que cometeram lá atrás. Amém? Pode andar tranquilo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que confusão! Acreditar em qual passagem? Acreditar em qual passagem? Uma fala que não anda mais em trevas, a outra diz que peca. Não. Lembre-se, a mensagem do Senhor foi dirigida para tirar o povo da mentira. Para tirar o povo da mentira. O que está entrando aqui no seio da igreja? Gnosticismo. Uma seita, que é gnose, conhecimento. E o que os gnósticos seguiam? Eles falavam que Jesus não veio em carne. Jesus era um fantasma. Eles falaram que impossível Deus se encarnar e vir à terra. Deus criou todas as coisas, mas jamais ia se sujar com a matéria. O sangue não foi derramado, porque Jesus era um fantasma. Aquilo foi só uma ilusão. Tudo que Jesus fez não passava de ilusões, não foi verdadeiro. E eles dividiam os homens em 3 classes. Na primeira, eram os materialistas, o homem material. Esses homens, como a maioria, não tinham como de ser salvos. Não havia redenção para eles. A matéria era má, então só tinha um jeito, e eles tinham conhecimento acima até o de Jesus. Então eles elaboraram os rituais para que pudessem encontrar um patamar melhor, esses homens, usando o corpo, porque a matéria que é má. Podia usar o corpo para o que quisesse, para as coisas esotéricas, para a licenciosidade, praticar, usar o corpo para tudo quanto é imundície, que era um dos meios de libertar a alma. Então o pecado, ignora o pecado. Vocês só estão vivendo de acordo com como foram criados. Tem que viver assim. Não tem redenção. Pode viver assim, que o único jeito é seguir os rituais que nós vamos orientar vocês. Aí viu por que fala aqui? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É mentira o que eles estão falando aí, os gnósticos. Porque esse Jesus maravilhoso veio salvar os pecadores. Veio pelo sangue dele derramado, purificar os corações, perdoar todos os pecados. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para limpar todos os nossos pecados. É essa a mensagem. Eles estão falando que não pode usar o corpo, pecar à vontade. Filhinhos no 2, eu estou falando essas coisas, vos escrevo, para que não pequeis. Para largar essa mentira, que somos pecadores, que pode pecar, larga essa mentira. Nós não somos pecadores, nós somos santos, nós somos amados, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos irmãos, não somos pecadores mais.
Não pode praticar. Os salvos são os que praticam a verdade, não os que ainda vivem em trevas, porque se nós dissermos que tem comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está garantido. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo tira toda a culpa de nossas vidas. Coisa linda. Porque nós vamos ser julgados de acordo com a lei da liberdade. Mas não peca mesmo. Gálatas 6:1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Surpreendido é diferente de premeditado. Não peca mais de forma premeditada. Sabe o que tem que fazer, faz. Sabe o que não deve fazer, não faz. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus também deixou escrito, olha, todos aqueles que escutam essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio tudo de ruim, ventanias, tufões, relâmpagos, rios, bateu contra ela, ela ficou de pé. Mas quem escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-ei um homem imprudente, insensato, sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, bateu contra aquela casa, foi grande a sua queda. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por essa palavra. Amém, irmão? Isso é para nós e para todos que vão ouvir. Não é a voz do homem. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestar atenção se é o Espírito que está falando ou o homem dominado pela carne ainda. Já já acaba tudo e a igreja vai subir. Quem vai subir? Quem está firme com a palavra de Jesus. Não somos pecadores. Em Cristo Jesus somos, a Bíblia diz, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, casa espiritual, não carnal mais. A carne não tem proveito para nada, e os que estão em Cristo crucificaram a carne com seus desejos, com seus concupiscências. Crucificaram. Então não somos mais pecadores. O cristão não anda mais em trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, não obedecendo à palavra, a verdade não está em nós. Significa que não fomos libertos, significa que não fomos perdoados, significa que não vamos morar com Ele eternamente. Mas se confessarmos os nossos pecados e revelar a Ele a nossa situação, confessar e deixar, alcançamos misericórdia. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.